tecnologia. Realizamos a transmissão e gravação dessas formas interativas das dependências do Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais nesta manhã de 1º de junho de 2015. Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, traremos 3 eventos com essa temática. Consulte a nossa agenda no link que estará disponível na tela do chat da ferramenta do Google Slide que usamos para a comunicação. Participe também enviando suas dúvidas, suas questões, seus comentários no decorrer desse evento. Hoje, então, contamos com a presença de Andréa Virginia Torigo, graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Nutrição Clínica pela mesma instituição e mestre em Saúde Pública pela Univale. Andréa atua no CL, na coordenação do Programa Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar, e apresentará o projeto Educando com Hábito Escolar e sua integração com a educação ambiental. Conheceremos, então, no evento de hoje, o projeto e suas interfaces com a saúde nutricional, a qualidade de vida, sustentabilidade e as experiências exitosas desse projeto na rede pública estadual do ensino. Na mediação desse evento, contamos com as técnicas pedagógicas do Departamento de Educação Básica, que atuam com ciência e educação ambiental. Na mediação técnica, eu, da Pesquisa Nadine e Silvio Turma. A todos, um bom evento. Nosso tema que envolve horta e gastronomia está inserido dentro da coordenação de alimentação, e aí a gente vai percorrer um trajeto de diretrizes, alguns indicadores que nós temos dentro da área da alimentação e que trarão aí a resposta do porquê um projeto dessa ordem, dessa amplitude, nesse momento estar sendo desenvolvido, estar inserido, dentro das ações da coordenação de alimentação e nutrição escolar. Então, iniciando, nós temos uma portaria, a portaria 1010 de 2006, que trata da promoção da alimentação escolar saudável. Ela é interministerial exatamente porque ela foi lançada, foi a primeira portaria dessa ordem, entre dois ministérios, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, exatamente compatibilizando aí ações que envolvem essas duas linhas de atuação. A gente traz aqui para vocês 5 eixos dessa portaria, que são eixos que delineiam várias das ações da coordenação. Então, assim, citando esses 5 eixos, o que nós encontramos? O monitoramento nutricional, que é exatamente avaliar o estado nutricional dos alunos. O Estado faz esse monitoramento desde 2010, através da avaliação antropométrica anual. Vocês devem identificar na escola lá que existe um momento em que todos os alunos têm o peso e a estatura aferidos, assim como presença e incidência de alunos com necessidade alimentar especial, diabéticos, intolerantes à lactose e celíacos. Temos como um segundo eixo a educação alimentar e nutricional. É um eixo bastante amplo, que acaba até sendo redundante, porque ele engloba praticamente todos os outros 5 eixos, mas que tem como objetivo levar todo um processo de melhora de hábito e de consumo, não só aos alunos, mas a toda a comunidade escolar. Então, pais, professores, todos estão envolvidos nesse processo. O terceiro é o estímulo a boas práticas de manipulação, aquele BPM significa isso. Boas práticas de manipulação envolve diretamente a ação desenvolvida nas nossas cozinhas, então todo o processo de segurança alimentar, sanitário, higiene de alimentos, confecção de cardápios, preparo dos alimentos de uma maneira saudável, palatável, gostosa, com cheiros e aromas aí interessantes. O quarto eixo é a restrição ao consumo, ao comércio, e consumo de alimentos não saudáveis. Aí envolve diretamente as nossas cantinas comerciais e existe toda uma resolução própria para isso. E o quinto, que a gente destaca, é o estímulo à produção de hortas. Então já começa a ficar claro o porquê
de um projeto de horta está dentro das ações dessa coordenação. Então, dando sequência, nós temos uma demonstração clara do quanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar evoluiu. Porque a gente vai dizer, nossa, mas a alimentação escolar tem todas essas ações? Sim, ela tem. Até então, era fornecimento de alimentos, né? A alimentação, ela era basicamente preparar a alimentação para o aluno dentro ali do horário escolar. Mas desde 2006, ela assume aí uma nova responsabilidade, uma nova e grande responsabilidade, que é a educação nutricional. Ela primeiro vem com esse nome nutricional só, e depois ela absorve aí a educação alimentar e nutricional, porque o alimentar é a preocupação toda do alimento até o seu consumo, então desde a produção até que ele chegue na escola, e o nutricional inicia a preocupação a partir do momento que esse alimento é ingerido e de que forma que isso vai se processar e qual foi a qualidade desse alimento ingerido e todas as inter-relações aí bioquímicas, né, que ele vai trazer. E aí vai ficando cada vez mais claro essa inter-relação entre algumas resoluções, algumas necessidades e diretrizes que obviamente não vieram aí à toa. Dando sequência, é importante deixar claro que a alimentação escolar ela é adquirida obrigatoriamente respeitando limites máximos semanais. Então, assim, só se pode comprar e oferecer um máximo de 10% de alimentos com açúcares de adição. É o nosso açúcar aí, né? A nossa sacarose. 10 a 15% de gorduras totais. 10% de gorduras saturadas, 1% de gordura trans e 1 grama de sal. Então já existe sempre essa preocupação, isso não é nada novo, e dentro de uma diretriz estadual também há a preocupação de não se adquirir nada com corante, aromatizante ou conservante artificial. Então tudo isso já vem trazendo aí esse cunho, né, de sustentabilidade, essa preocupação com a saúde e utilizando aí, né, dentro de um locus aí da educação. Nós também temos, bem recentemente, né, quem está na escola deve ter observado fortemente essa mudança, a partir de 2009 houve a obrigatoriedade de adquirir produtos diretamente da agricultura familiar. Atualmente, são adquiridos alimentos de 11 grupos, né, de alimentos. Então, nós podemos ali percorrer, né, a partir do grupo frutas, que fica logo acima. Então, se adquirem frutas dos mais variados tipos, de acordo com a região, sucos, né, sucos naturais de frutas, seja integral, polpa congelada, enfim, mas sempre diretamente da agricultura. Existe o grupo cereais, que vai englobar arroz, os fubás, as quireras, né, trigo, enfim. O grupo feijões, então a gente tem aí tanto feijão preto quanto feijão carioca. O estado tem uma característica bem marcada, então assim, parece que a gente passa uma linha no meio do estado, então ali mais para o norte há uma preferência clara pelo carioca, no sul há uma preferência clara pelo feijão preto. Existe o grupo carne e ovos, o grupo iogurte similar. Esse similar é a bebida láctea, né? São os dois alimentos aí que se oferecem. O grupo leite pasteurizado, né? O nosso conhecido barriga mole, né? Um leite que ele tem uma validade menor, mas ele tem um valor nutricional ampliado, principalmente pela presença do lactobacilo, que no HT é perdido. Então, são vários detalhes aí, né? Que a gente aproveita para comentar. O grupo legumes e tubérculos, aí o grupo hortaliças e temperos, aqui entram todos os folhosos e também entra alho, cebola, o cheiro verde, né, na oferta desse grupo. O grupo panificados, então são os pães, né, os pães caseiros, aí artesanais, assim como a cuca, né, a cuca de farofa, né, que também é uma coisa bem típica aí da nossa
do nosso estado, e os complementos, que na verdade são as geleias e doces, exatamente para utilizar e associado com os panificados. É importante ressaltar que desses 11 grupos, em alguns de uma forma mais forte, existe a oferta também de alimento orgânico. Então hoje, 25% do total de alimentos advindos da agricultura familiar, 25% são orgânicos. Então aí de novo, né, ele traz toda essa questão de sustentabilidade, a preocupação, porque aí a alimentação escolar deixa de ter o cunho só de ofertar alimento, né, vamos dizer assim, caloria, nutriente, mas ele também traz um desdobramento social, econômico e de sustentabilidade lá no campo, né? Então você está privilegiando alimentos frescos que utilizam, vamos dizer assim, a gente tem entrega, né, a granel, então se evita o uso de embalagens, se evita, né, essa produção excessiva de resíduos, mesmo que recicláveis, né? Então assim, é uma política que vem aí caminhando juntamente com toda essa preocupação de sustentabilidade. A agricultura, sem sombra de dúvida, nos trouxe aí um diferencial importante, tanto em termos nutricionais, quanto nessa ordem aí de desenvolvimento econômico e sustentável aí dos nossos municípios. Continuando, a gente demonstra aí toda a interface, né, alimentação, educação e todo o restante que esses temas englobam, né? Educação, sabidamente, tem aí uma grande interface, mas a alimentação, até nesse próprio desenho, a gente pode ver que ele está ali praticamente diretamente relacionado, né? Então, sem dúvida, a educação e a alimentação precisam estar atuando conjuntamente, porque aí elas vão ter essas interfaces todas com transporte, salário, emprego, as questões de paz, sexo, saneamento, atividade física, segurança, lazer, enfim, tudo, né, se interrelacionando de uma maneira bastante importante. E aqui a gente vem para um grande guarda-chuva. O PNAN significa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que foi lançado em 2011. E o que é alimentação adequada e saudável nesse âmbito da política? O que ela nos diz? Que a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Então a gente percebe nitidamente um tripé biológico, sociocultural e sustentável. Então a própria política nacional, que engloba aonde o programa de alimentação escolar está inserido, vem com essa preocupação da sustentabilidade, né? Então, cada vez mais alimento fresco, cada vez menos embalagem, cada vez menos resíduo, né? Ficando aí, resíduo químico, né? Ficando no nosso ambiente. Aqui, a gente traz uma referência aí de 2005, do Ministério da Saúde, mas foi um estudo que permanece atual, demonstrando a relação de algumas doenças crônicas com o número de mortes evitáveis com alimentação saudável. Então, o que a gente pode observar? Que a obesidade e as outras formas de hiperalimentação teriam aí 916 mortes evitáveis dentro de 1.018 mortes. Então, 90% dessas mortes seriam evitáveis com uma alimentação saudável. O diabetes, da mesma maneira, 90% das mortes por diabetes, se seguido uma alimentação correta, poderiam ter sido evitadas. Doenças cerebrovasculares, varia aí de 50% a 75% essa possibilidade de evitar. Doenças isquêmicas do coração, da mesma maneira, 50% a 75%. Outras doenças cardiovasculares, de 50% a 75% também. E as neoplasias, né, conhecido aí como câncer, de 30% a 40%. Então, efetivamente, nós poderíamos ter evitado aí até 260 mil mortes em 2005, se nós tivéssemos uma alimentação mais saudável e adequada. E isso tudo a gente pode demonstrar aqui no próximo material, que é exatamente resultado daquele primeiro eixo lá da portaria, que é o monitoramento dos escolares. Então, o que o nosso monitoramento efetuado na rede pública, desde 2010, aqui os resultados, né, aparecendo desde 2011, demonstram.
Na última coluna lá em vermelho é o percentual de aluno com obesidade. Então vocês podem perceber que tem variado ali, né, de 7,8 até 8,1 no último ano, em 2014. Bem como o sobrepeso, né, 17,7 até 18,5%. Então a gente identifica aqui que, em média, 1 a cada 4 dos nossos alunos está acima do peso. Isso é um dado bastante preocupante, porque a gente percebe a tendência ainda de crescimento, né? E o nosso aluno, como ele está numa fase de estirão de crescimento, ele ainda tem os melhores índices. Se você olhar o ensino fundamental, ele está com índices maiores. E se você olhar os índices dos adultos, também existe aí quase 50% de sobrepeso na nossa população. E só ressaltando, é um dado importante, porque nós avaliamos mais de 600 mil alunos todo ano. Então, realmente é uma amostragem bastante significativa e que reflete efetivamente aí o estado nutricional da nossa população nessa faixa etária. Aqui nós temos um tracking, né, da obesidade infanto-juvenil, que demonstra o risco da criança obesa em se tornar um adulto obeso de acordo com a idade. Então, o que a gente pode observar? Que se ela for obesa aos 2 anos, ela tem 15% de chance de se permanecer, né, de ser um adulto obeso. Aos 5 anos, já aumenta, né, esse risco, vai para 35%. Aos 7 anos, aumenta ainda mais. Ela tem 50% de chance de ser um adulto obeso. E aos 10 anos, vai para 80%. Né? Aí 10 anos é uma faixa etária que já pertence aos nossos alunos da rede pública estadual. Então, olha o quanto é importante que a atuação aconteça já nessa idade, né? Não esperar o adulto ser tratado ou atuar de uma forma curativa, né? É na escola, é a partir dessa faixa etária que já se devem ocorrer aí ações para que isso aí tudo possa ser melhorado. E por que tudo isso será, né? Então, aqui tem um grande estudo que comparou o consumo alimentar em 1974 e 2003 da população brasileira, também no Ministério da Saúde. Foi lançado mais recentemente. Então, o que ele demonstra ali? A setinha para cima, né? Que houve um aumento de 400% no consumo de biscoito. E qual que é a grande preocupação até então? Que a maioria dos biscoitos recheados, principalmente, com muita quantidade de gordura trans. Já tem até uma mudança no mercado acontecendo, né? Foi feita uma propaganda negativa bastante forte, mas ainda assim existe muito consumo de biscoito, que normalmente vem com muita gordura, independente de ser a trans. As carnes bovidas houve aumento de 23%, de frango 100%, o que a gente nem marcou ali em vermelho. Na verdade, isso é uma tendência boa, né? Houve um aumento aí do consumo proteico saudável e que não há questionamento. Contudo, na sequência, a gente vê que houve um aumento de 300% no embutido, né? Muito teor de gordura e sal nesses produtos. Então, também é algo assim para a gente ficar atento, né, até na alimentação que a gente tem utilizado em casa. E lembrem que a salsicha do cachorro-quente está dentro desses embutidos, né? E muitas vezes aí acaba não se dando, né, não se olhando como algo não, assim, pouco saudável. Leite e derivados aumentou 36%, também permaneceu aí em preto, né, porque ele é uma boa tendência. E aí, refrigerantes, 400% de aumento, né? Refrigerante a gente chama de caloria vazia, ele tem basicamente água e açúcar, né? E aí, definitivamente não é algo que se considere uma alimentação saudável. E também houve aumento de refeição pronta, misturada, industrializada, em 82%. Isso aqui é muito da vida moderna, né? Quantos de nós que não faz refeição praticamente todos os dias fora? E aí há que se eleger restaurantes mais saudáveis, né? Enfim, que te ofereçam um alimento que você conheça um pouco mais a origem. E o que caiu o consumo? Caiu o consumo de arroz, 23%, pão francês, 13%, feijão, 31%. Por que o feijão está em vermelho? À medida que você reduz o consumo de feijão, o feijão é muito rico em nutrientes, em fibra,
O casamento arroz e feijão te dá todos os aminoácidos, as proteínas que o teu corpo precisa. Então, essa queda de feijão explica, em muitos casos, o aumento de peso de toda a população. Porque, a princípio, até não está demonstrado aqui nesse estudo de uma maneira mais clara, mas à medida que você retira o feijão, você aumentou o consumo de massa. Então, você reduziu fibra, alguns nutrientes importantes e aumentou basicamente caloria, né? Houve redução também do consumo de tubérculos, raízes e derivados, em 32%, o que também é bastante preocupante. E redução no consumo de ovos, 84%, o que também não foi bom, né? O ovo hoje deixou de ser um vilão e, na verdade, é um alimento bastante nutritivo. Aí, nós trazemos aqui para vocês um infográfico, ele é de 2011, nós já temos resultados mais recentes, pode ser até consultado no site da Secretaria da Saúde do Estado, mas esse aqui, como era o que eu dispunha do infográfico, ele realmente traz uma imagem assim bastante clara, né, de quais são os perigos que nós temos hoje em se consumir vegetais e frutas. Aí a gente vai dizer, nossa, preciso consumir mais fruta e verdura, e aí está tudo contaminado, está tudo com veneno. Realmente, a gente está aí num momento de bastante dúvida. Então, como que a gente orienta, né? Seguindo esse resultado aqui, mostra que o pimentão, praticamente 92% das amostras tinham excesso de agrotóxico. Então, praticamente condenado o uso desse produto, né? Em segundo lugar, o morango, depois o pepino, em quarto o alface, em quinto a cenoura. Você vai dizer assim, não, mas pimentão e morango eu não consumo muito. Mas é alface e cenoura. Alface e cenoura é bastante comum, né? E o agrotóxico, o grande problema dele é que ele tem uma relação totalmente direta com a quantidade que você consome e a frequência. Então, olha a importância da gente pensar e conhecer, e fazer nossos alunos conhecerem quais são os alimentos que a gente seria interessante eleger prioritariamente um consumo de orgânico, né? E aí, seguindo, né, em sexto lugar, o abacaxi, depois a beterraba, o couve, o mamão, né, que também é uma fruta bastante comum aí na nossa mesa. O tomate, que era um vilão, ficou para 10º lugar, ele já está tendo uma ação mais forte. Em 11º, a laranja, também bastante comum. 12º, a maçã. E 18º, a batata, né? A batata também foi alvo de muito uso de agrotóxico, mas hoje ela tá reduzindo bastante. Importante ressaltar que, por mais que a gente lave os alimentos, somente os agrotóxicos de contato, aquele que está por cima da casca, você vai conseguir retirar um pouco, mas os sistêmicos não. Então, a lógica de lava e tiro agrotóxico não procede. E é algo também importante para a gente pensar aí, né, no trabalho com os nossos alunos. E aí, enfim, nós chegamos, né, por que então trabalhar com as hortas? Né? Então, o que a gente vai observar aqui nesses 6 boxes? Que ele é uma estratégia de melhoria de hábito alimentar, porque você vai estar levando, né, o conhecimento do produto fresco. Tem muito aluno que sequer sabe, né, de onde vem um repolho, né, uma berinjela, enfim. Então, esse contato vai facilitar e vai estimular, incentivar o consumo desses alimentos frescos. As hortas escolares utilizam, né, uma produção limpa, sem agrotóxicos. Então, também aí vem responder, né, toda essa dificuldade hoje dos alimentos que estão com uso excessivo de agrotóxicos. Ele também traz o resgate de tradição alimentar, porque a horta vai produzir, sem dúvida, alimentos que são próprios daquela região, de acordo com o clima, de acordo com aquilo que é tradicional. Então, dá para se trabalhar de uma maneira bastante importante, inclusive numa disciplina de história, numa disciplina, né, que não só de ciências, ou só daquele né, que a gente enxerga muitas vezes como responsável aí pelo projeto. Ele traz essa relação com o meio ambiente, né, e o conhecimento todo, essa relação com o solo, com água, com chuva, enfim, com todo esse processo. Ele traz também as questões de alimentação saudável, já falou aí amplamente.
e incentiva o maior consumo de alimentos frescos e naturais. Sem dúvida, a partir do momento que o aluno tem contato, ele tem muito mais desejo e vontade de consumir aquilo que ele plantou, que ele viu crescer, que ele produziu, e passa a ter um respeito mesmo, né, por todo esse processo aí de produção de horta, de relação com o meio ambiente. Então, de uma maneira bastante resumida, o projeto Educando com a Horta Escolar e Gastronomia no Paraná, ele vem com uma proposta de uma horta escolar agroecológica ou orgânica, né? Num eixo de promoção à alimentação saudável, alicerçado aí em práticas pedagógicas e também na sustentabilidade. Então, ele propõe, né, essa inter-relação entre todas esses saberes e esses conceitos. Para esse projeto, foi estabelecida uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado, a Pastoral da Criança e a Emater, e houve o apoio do FNDE e da Universidade de Brasília, que, na verdade, faz esse trabalho conjunto aí com a FNDE. Então, basicamente, o que coube ao FNDE e o UNB? Foi a elaboração de material técnico-científico para apoiar, né, o projeto. Existem as cartilhas, os manuais para o ensino fundamental e depois para o ensino médio. A Pastoral da Criança vem numa parceria objetivando levar essa horta, ou a experiência que a Pastoral tem de horta comunitária, para a comunidade e para a horta doméstica, assim como o aproveitamento integral de alimentos, e a Pastoral, ela fala a língua do povo, né? Então ela ajuda muito a escola a trazer a comunidade e a falar uma linguagem, a utilizar todo um mecanismo de aproximação que muitas vezes haveria uma maior dificuldade. E a Emater é um órgão de assistência técnica, né, agrícola do Estado, então os técnicos vão até a escola, orientam, né, a melhor maneira aí de produzir. A Emater, a primeira coisa, ela já auxilia fazendo a coleta do solo e verificando se tem correções a fazer, enfim. A gente até tem uma experiência interessante. Nós fomos numa visita, né, numa das escolas que já tinha o projeto. Eles disseram assim: nossa, a gente tinha feito os canteiros num determinado sentido, e aí o técnico chegou e falou assim: nossa, vocês são loucos, vai bater muito sol dessa maneira, vocês têm que fazer ao contrário. Então, às vezes, são coisas pequenas, são detalhes, efetivamente, mas que a escola realmente, muitas vezes, não tem condição de conhecer, e aí a importância, né, de alguém que conhece do assunto, fazer essa consultoria, dar esse apoio realmente para que a escola dê conta, né, dessas questões aí que realmente são técnicas. Então, quais são as propostas do projeto? Inicialmente, se trabalha com formação. Existe uma formação inicial, normalmente presencial, e depois um ensino à distância, com o objetivo tanto de formação quanto de inserção das ações do projeto, porque a ideia é que o projeto seja implantado em torno de 4 meses. Então, ao longo desses 4 meses, o ensino à distância vai captando as informações, vai dando orientações de cada etapa, de cada fase do projeto. Então, a EAD aí, ela até inovou em termos de Secretaria de Educação, porque ela tem ido não só no sentido da formação, mas também no sentido de monitoramento, né, de projetos. Aí, num segundo momento, existe a proposta do planejamento pedagógico. A ideia é que se envolva toda a comunidade escolar, todas as disciplinas e, claro, os nossos parceiros, né, que é a Pastoral da Criança e a Emater. Quando a gente fala todas as disciplinas, há sempre uma dificuldade, né? O professor de história, o professor de matemática diz: nossa, mas o que eu tenho a ver com isso? E aí a gente vai dar alguns exemplos na sequência de como a coisa tem sido tratada, e como já existe uma experiência anterior, sempre há material para ser compartilhado, né? Para que as dúvidas, enfim, possam ser sanadas e cada um tenha ali uma ideia, né, do que fazer em cada disciplina. Terceira
terceira situação é o desenvolvimento das ações, né? Então, a ideia é trabalhar temas, né, de alimentação saudável, é o próprio desenvolvimento de atividades na horta e atividades culinárias, né, tentando responder às questões ali de gastronomia. Em termos de alimentação saudável, de novo, todas as disciplinas têm plena condição de levar um assunto. Se a gente pensar que cada disciplina, vamos fazer uma conta fácil, 10 disciplinas vão levar o tema, cada semana uma disciplina terá essa responsabilidade. Então, cada professor vai ter que inserir o tema no máximo 2 vezes no semestre, quando muito. Então, não é algo assim que vai mudar totalmente, né, o planejamento de cada professor, de cada disciplina. E, sem dúvida, sempre é possível levar o tema na sua disciplina e ali para aquele nível de ensino, né? Como eu já falei, a gente tem aí algumas experiências exitosas que é possível compartilhar. Nesse momento, né, a gente não consegue levar toda essa informação, mas existe sim já, né, uma série aí de ideias, né, que a gente disponibiliza aí para quem tiver interesse. E ali, atividades na horta, a gente até marcou com asterisco, que a gente diz assim que o projeto de horta não precisa ter horta. Então, como assim, né? Por quê? Porque todos os outros eixos pedagógicos, levar o tema, trabalhar boas práticas lá com as merendeiras, trabalhar aula de culinária, até junto, né, com as merendeiras na cozinha, enfim, pode ser todo um processo de implantação do projeto. Então, de repente, no primeiro ano não vai existir horta, mas vai existir se construir, né, com todas essas ações, porque o grande objetivo não é ter uma horta e nem se produzir alimento, muito menos depender disso para alimentação escolar. Isso é importante deixar bem claro, porque infelizmente existe um ranço, assim, nossa, nós temos horta para que a gente tenha verdura na alimentação. Não. As hortaliças, as frutas, tudo tem que vir da compra que é feita do agricultor. O agricultor produz, vende e cabe ao Estado oferecer essa alimentação. Então, a horta, ela pode e deve ter seus fracassos, né? Vai plantar alguma coisa e não vai dar certo, é pedagógico, né? Eu não posso nunca ter esse cunho, nossa, agora morreu tudo, né? Não houve cuidado e de repente é aprendizado. Na próxima a gente vai aprender a fazer de uma forma diferente. Ou aquela ideia de a horta tem que estar, inclusive, nas férias, produzindo verde linda. Não, pode deixar no período de férias, né? Normalmente não existe uma pessoa que possa ficar responsável por isso, e determinar para uma pessoa só também não é o objetivo. Então, você planta lá amendoim, abóbora, enfim, tem né, culturas que você pode deixar, vamos dizer assim, plantado, sem tanto cuidado assim, para que quando você volta às aulas, também o processo pedagógico do retomar aquela horta, né? Então, a gente considera que isso, assim, é um dos grandes diferenciais e é uma quebra de paradigma, porque muitos de nós vivenciam essa experiência, assim, né, que nossa horta tem que ser, assim, sempre algo lindo e maravilhoso e nunca pode dar nada errado. Não, pelo contrário, né. Dando sequência, só para contar um pouquinho qual foi o percurso até então, né, desse projeto. Ele foi implantado em 14 colégios em 2012, houve a formação presencial, depois houve a formação EAD, vocês vão dizer, nossa, só 14, né, projeto piloto, né, a pastoral também tinha dúvidas se eles teriam pessoal suficiente para acompanhar a própria Emater, mas o que dá para dizer é que ele foi estruturado com muito critério, né, avaliado, enfim, e permanece ainda nesse processo aí de uma avaliação bem intensa. Aí, em 2013, houve ampliação para 70 colégios, né, a gente deu início à formação EAD, e, na verdade, a experiência de trabalhar o projeto com EAD, inclusive para acompanhar o projeto, foi bastante rico. Em 2014, houve, né, a formação continuada em EAD, tanto para quem tinha iniciado o projeto em 2012 quanto 2013. Houve o lançamento do livro Alimentação Saudável e Sustentabilidade Ambiental no Paraná. Esse livro foi distribuído a todos os estabelecimentos de ensino no final do ano passado, então o seu colégio deve ter um exemplar, sim, na sua biblioteca, né? E ali embaixo eu já trouxe pequenas ilustrações, assim, de cada colégio, né? O Antônio de Moraes em Londrina, alguns cartazes,
o Agrícola da Arapoti, privilegiadíssimo, né, com área, um grande terreno, e o Bento Mussurunga, de Ponta Grossa, e vocês vão observar que esse muro que foi decorado aí, né, um grande artista aí da escola, ele acabou virando, na sequência, a capa do nosso livro. Aqui é só para ilustrar os municípios que receberam o projeto. Vocês podem ver que está bem distribuído, né? Nós tentamos fazer uma distribuição o mais equânime aí possível, né? E na sequência, a nossa ideia é que a gente possa pintar o mapa, né? De repente, nós contarmos com projetos em todos os municípios, em todos os colégios, estabelecimentos. Então, o que a gente está planejando a partir de agora? A gente está produzindo vídeos, materiais, e a ideia é disponibilizar para todo estabelecimento de ensino que tenha a intenção de estruturar o projeto, e não necessariamente ser primeiramente eleito ou definido, enfim, como participante do projeto, né? Até porque existe aí, vamos dizer assim, uma demanda, né? Muitas iniciativas que gostariam de se integrar. Então, a nossa ideia é disponibilizar o material pedagógico lá da UNB, aquilo que a gente já angariou aí ao longo desse percurso, para que cada estabelecimento possa criar o seu modelo e, enfim, fazer essa implantação da maneira como achar mais adequada. Aqui tem o nosso livro, né, que eu acabei de mencionar. Vocês podem observar ali que foi utilizada ali a referência da ilustração do muro lá do Colégio de Ponta Grossa. E esse livro ele tem 16 capítulos. Eu tive o cuidado de escrever aqui os 16, até para vocês perceberem, assim, o capítulo 1 fala mais dessa história da alimentação escolar, que é importante, sim, né, se conhecer. O 2 é educação alimentar e nutricional. O 3 fala da relação da horta escolar com a gastronomia. O 4 fala sobre a gastronomia no Paraná, então no sentido até mais histórico, né, antropológico mesmo. O 5º fala sobre aproveitamento integral de alimentos. O 6º, princípios da agroecologia. O 7, técnicas agrícolas de horta. Depois, técnicas de compostagem, manejo e conservação do solo, cisternas, irrigação em hortas, proteção de rios, nascentes e biodiversidade, horta medicinal, plantas nativas da América do Sul, ocorrência de insetos e agricultura de baixa emissão de carbono. Então, vocês podem ver que, assim, ele é bem amplo, né? Provavelmente vocês encontrem ali um começo, né, para a sua atividade, para a sua disciplina, ideias, né, para serem trabalhadas dentro da escola. E aqui até no capítulo 13 de horta medicinal, a gente tem sempre ter o cuidado que nós não podemos oferecer nem chazinho medicinal para os nossos alunos, né? A gente tem, ele é caracterizado como medicamento, mas de qualquer maneira, o cultivo, o aprender sobre, né, a horta medicinal, pode integrar, sim, aí o projeto. É só ter o cuidado de não ficar utilizando, né, aí indiscriminadamente, porque realmente aí a gente vai estar ferindo aí algumas leis. E aqui ilustrando para vocês algumas atividades, né? Então, visitando lá o Colégio Estadual Carlos Massareto, em Apucarana, a gente viu uma proposta da disciplina de matemática. Então, eles fizeram não foi exatamente um concurso, né? O concurso normalmente é exclusivo, não inclui, né? Mas propostas de layout para a horta, né? E aí os alunos votaram, definiram o que eles achavam mais interessante, né? Tem também um material sobre, a gente achou bem bacana lá em Londrina, no Antônio Moraes, os alunos, o professor de matemática sugeriu que os alunos fizessem uma pesquisa quais eram as frutas e legumes, vegetais, enfim, que os colegas mais preferiam e consumiam, e aí construiu ali, eu chamo gráfico de pizzas, professor de matemática que me perdoe, mas enfim, né, ali um gráfico de
de frequência, né, de acordo com a preferência. Depois isso trouxe uma discussão para uma outra disciplina, para a disciplina de ciências, para trabalhar as questões nutricionais das preferências, enfim. Então vocês veem que é um projeto que consegue ir realmente interrelacionando, né, todos os saberes e setores, enfim, disciplinas, de uma maneira bastante gostosa, né. Temos também aqui algumas imagens do Adélia Bianco Seguro, de Mato Rico, um momento de gastronomia, né? Então se utilizou alguns itens da horta pastoral participando. O Maria Morozowski, Paranaguá, acabou aproveitando o espaço da horta para um trabalho também cultural, criativo ali de desenho nos seus muros. Então vocês veem que o projeto de horta consegue, além de tudo, trazer muita beleza para as escolas, né? É bastante interessante. Aonde você vai, o lugar muitas vezes era feio, era mais ou menos, né? Não estava legal. E a partir da horta, há a preocupação de transformar aquilo num lugar mais belo, né? Mais agradável. E inevitavelmente vocês vão ver muitos muros aí nos nossos exemplos com alteração e com proposta, né? Aí tem ali o Colégio Rafael Lara, da Arapoti, já trabalhando uns canteiros maiores, né, como eu falei, são colégios com áreas bastante amplas, a nossa terra vermelha ali, né, enfim, nós temos algumas imagens bem interessantes. E ressaltando, em particular, essa de Mato Rico, que não deixou de nos emocionar, eu deixei aqui do ladinho, né, se ficar difícil de enxergar, mas é uma fala do Rubens Alves, né? Então, a horta como lugar onde crescem as coisas, que no momento próprio viram saladas, refogados, sopas e suflês. Também isso, mas não só. Gosto dela, mesmo que não tenha nada para colher. Só que não para comer. Pois é, horta é algo mágico, erótico, onde a vida cresce e também nós, no que plantamos. Daí a alegria, e isso é saúde, porque dá vontade de viver. Saúde. Então, eu sempre digo que essa poesia, ela conseguiu captar todo o conceito, né, do que o projeto propõe. Mesmo que não tenha horta, estamos aprendendo, né? E eu, não sendo nem um pouco criativa, eu permaneço com o Rubem Alves aqui no nosso fechamento, onde ele diz que uma horta é um bom lugar para começar e para continuar, até acabar. Seria bom saber que alguém colherá coisas que nós semeamos depois de nossa partida, e as plantas continuarão com um gesto nosso de amor. Alimentos da horta nos fazem alegres quando estão de fora e mais alegres ainda quando os colocamos na boca e dizemos: que gostoso! Sem saber, estamos afirmando nossa solidariedade com a terra. E aí fica o nosso contato, né? Para quem queira algum esclarecimento, a gente deve estar colocando, estamos fazendo uma alteração no nosso portal, a gente deve deixar um ícone exclusivo para os projetos de horta, para os projetos exitosos, né? Independente disso, a gente sempre fica muito satisfeito quando há contato e interesse da escola e nos liga e pede material. Sem sombra de dúvida, para nós não é trabalho, é a nossa diversão. Muito obrigada. Agradecemos a participação da professora Andréia. Temos a questão do Regimar. Qual que é a possibilidade, a sugestão para a escola que deseja trabalhar com a horta escolar, mas não possui espaço para fazer a sua horta? Espaço de terra. Existem várias alternativas. A gente já viu horta assim sendo feita nos poucos muros que existem, né? E aí a gente chama, né, de as hortas suspensas, enfim, verticais, horizontais. Existe uma série de possibilidades. E como a gente falou aqui no decorrer do tema, mesmo que não dê para fazer uma grande horta, né? Mas pequenos vasos, mesmo em sala de aula, né, onde haja um mínimo de luz, de ventilação, é possível sim. Então, a gente até busca, muitas vezes, algumas informações, assim, quando vem essas questões, a gente pode até fazer uma avaliação um pouco mais precisa, o pessoal da Emater ajuda, mas a internet tem
tem algumas ideias assim, a gente sempre encontra um material bem bacana. Mas podem fazer contato conosco, né? E a gente pode, enfim, te enviar um material um pouco mais preciso sobre isso. É até interessante que eu não acabei não falando, falei que acaba ficando mais belo, mas invariavelmente quem começa com a horta continua trabalhando com jardins. Você chega na escola, você já sabe que tem horta, porque normalmente tem flor. Então, mesmo em espaços bem reduzidos mesmo, a gente tem aí algumas possibilidades, sim. Não temos mais questão. Agradecemos a participação de todos. Só lembrando, então, que na página da Escola Interativa vocês encontram a agenda dos próximos eventos. Então, amanhã retornaremos com 2, às 10 horas e às 14 da manhã. Às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde. A todos, muito obrigada pela participação e até breve.